No mundo dos mistérios, dois dos casos mais emblemáticos do Brasil nos convidam a questionar o desconhecido. O caso Varginha, de 1996, envolve relatos de uma suposta criatura extraterrestre capturada por militares em Minas Gerais, com testemunhas descrevendo eventos estranhos e uma atmosfera de sigilo oficial. Já a Operação Prato, ocorrida na década de 1970 na ilha de Marajó e arredores, registrou luminosos inexplicáveis que assustaram os moradores. Conduzida pela Força Aérea Brasileira, a operação coletou itens de relatos e fotos, mas aconteceu envolta em mistério. Esses episódios alimentam teorias sobre visitas extraterrestres e levantam questões. O quanto realmente sabemos sobre o que acontece em nosso planeta? Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Em uma grande série de eventos, os pesquisadores imploraram para liberar novos filmes que sugerem que conspirações alienígenas podem ser mais do que apenas ficção científica. Ao longo de décadas, governos ao redor do mundo enfrentaram rumores de tecnologia extraterrestre ocultos a usuários, mas essas novas revelações podem finalmente expor verdades ocultas. Pesquisadores afirmam ter descoberto documentos e evidências apontando para operações altamente classificadas, materiais estranhos fora desta Terra e até mesmo supostas tentativas de comunicação com seres sobrenaturais. O que é especialmente surpreendente é o detalhe e a consistência desses filmes, que incluem relatos de artesanatos idealizados e tecnologias avançadas ainda não conhecidas pelos humanos. Com poucos dados e análises de especialistas vindo à tona, a questão permanece: quanto disso ficou escondido da vista do público e o que isso significa para o lugar da humanidade no universo? À medida que a investigação avança, o mistério só cresce, deixando o público na ponta dos assentos, esperando que detalhes mais chocantes Em um vídeo de uma entrevista futura no News Nation, o piloto de helicóptero e veterano da Força Aérea Americana, Jake Barber, afirmou que encontrou tecnologia não humana durante um programa secreto de recuperação de acidentes. De acordo com Barber, ele estava a 45 metros de um objeto que ele descreveu como um ovo branco. Ele disse: "Ficou muito claro. Apenas olhando visualmente para o objeto no chão, você poderia dizer que era extraordinário e anômalo. Não era humano." Quando perguntado se o objeto tinha um sistema de propulsão, Barber respondeu: Não que saibamos. Não há motor. Não havia assinatura térmica." Ele afirmou que seus óculos de visão noturna permitiam que ele observasse o objeto de diferentes ângulos e insistiu: "Era inconsistente com qualquer coisa que eu já tivesse visto antes." Barber admitiu que toda a sua equipe ficou espantada. "Vou lhe dizer que durante esse processo, nos últimos 2 anos, foi confirmado. O que estávamos trabalhando naquela noite era de fato NHI, inteligência não humana, e não foi uma experiência única." O cineasta emitiu um alerta sobre uma suposta fraude governamental, uma alegação de que uma nave extraterrestre se aproximará da Terra em 2027. Corbell, que apareceu em UFO Revolution S2 e 3, descreve isso como a mentira que vão te contar, levantando questões urgentes sobre por que tal narrativa
pode ser introduzida. Por décadas, o governo americano negou a existência de OVNIs, apenas para reconhecer sua realidade nos últimos anos. Ele sugere que essa mudança é deliberada, afirmando: às vezes, quando você quer que alguém saiba uma verdade, é para que você possa prepará-lo para acreditar em uma mentira. Ele vincula a linha do tempo de 2027 a rumores de documentos confidenciais que datam da década de 1970, sugerindo uma estratégia de décadas para se preparar para esse momento. A mentira, segundo ele, provavelmente seria enquadrada como uma ameaça, justificando o aumento da militarização e do controle. Se o governo anunciar que uma nave está indo em direção à Terra, quem duvidaria deles? Alerta Corbell. Essa narrativa pode remodelar as prioridades globais, de orçamentos de defesa a liberdades civis, sob o pretexto de sobrevivência. Corbell também aponta o ano de 2027 como um ponto focal de especulação, uma data sugerida por outros especialistas, como Luiz Elizondo. Embora nenhuma evidência concreta tenha surgido, ele pede ao público que permaneça vigilante. Comece a prestar atenção. Ele aconselha, alertando que a narrativa e sua linha do tempo pode mudar em resposta ao escrutínio. O que está em jogo é a confiança nas instituições e a potencial manipulação da percepção pública. Corbell reconhece os riscos de falar: serei chamado de louco. Tudo bem. No entanto, seu aviso se alinha com padrões históricos de sigilo em investigações de OVNIs. Deve ter ouvido falar muito sobre OVNIs ultimamente, e isso se deve em grande parte ao ufólogo doutor Stephen Greer, que está organizando uma conferência sobre o assunto. Várias pessoas foram convidadas a compartilhar suas ideias como parte de um evento transmitido online, no qual Eric Hecker descreveu o Polo Sul como um centro de controle de tráfego aéreo para alienígenas. O teórico fez algumas afirmações bem absurdas na conferência, mas a discussão sobre a estação Polo Sul, Amundsen Scott, foi a mais significativa. Hecker afirmou que em 2010 a Raytheon, o conglomerado aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos, o escolheu para ser contratado no centro de pesquisa, operado pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Segundo Hecker, havia muito mais na estação do que se podia ver à primeira vista. Ele afirmou que a estação, na verdade, operava como um centro de controle de tráfego aéreo. Para OVNIs, se comunicava com naves exóticas, enviando raios de neutrinos para o espaço. Hecker foi além ao falar sobre módulos ópticos digitais, enterrados a 1 milha abaixo da superfície sob o gelo. Ele alega que eles foram enterrados para detectar interações de neutrinos, sendo profundos o suficiente para não interferir nas leituras de radiação. Ele também disse que viu pessoalmente um poderoso laser verde, apontando para o cosmos. Isso aconteceu depois que um denunciante que alega que o governo americano vem realizando pesquisas de recuperação de OVNIs em segredo, disse que os OVNIs foram responsáveis pela morte de humanos. David Grush trabalhou para a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, e para o Escritório Nacional de Reconhecimento, ENRO, e esteve envolvido na Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Ele afirmou que algumas das inteligências não humanas descobertas têm intenções malévolas e mataram pessoas. Teve um encontro próximo com algo que ele não conseguia explicar enquanto pilotava seu hidroavião em 2023. Chiao
que voou em 3 missões de ônibus espaciais e também serviu a bordo da Estação Espacial Internacional por vários meses como comandante da Expedição 10, deixou a NASA em 2005 e desde então se tornou um empreendedor de sucesso, palestrante motivacional e consultor de engenharia no setor privado. Na época em que o avistamento ocorreu, ele estava voando em seu hidroavião particular de 4 lugares sobre o Texas quando observou o que descreveu como 2 esferas perfeitamente lisas a uma altitude de cerca de 2.700 metros. As esferas estavam situadas a aproximadamente 6 metros de distância dele e tinham 1 metro de diâmetro. Não vi nenhum meio visível de propulsão, então não sei o que seria, disse ele ao New York Post em uma entrevista. Você tem que ter um motor a jato ou uma hélice ou algo assim. Não havia nada ao meu redor, além do Cabo do Texas, a 9.000 pés neste plano de voo por instrumentos, e de repente essas coisas apareceram. Eles estavam se movendo quase na mesma velocidade que eu na direção oposta, cerca de 100 a 150 km por hora. Se um avião passasse por mim tão rápido, eu sentiria seu rastro. Ele teria perturbado o ar ao redor do meu avião. Chiao observou que os objetos se assemelhavam a um que ele tinha visto em uma imagem capturada por uma câmera sobre o Iraque que tinha sido investigada pelo Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, a ARO do Pentágono. Foi nisso que me fez pensar, ele acrescentou. Eu me pergunto se isso é a mesma coisa. Você pode ouvir Chiao descrever seu encontro sobre o fenômeno recente dos drones.